Terceira parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, dia 12 de Tammuz. O fim do capítulo 3 da Epístola de Teshuvah, Tânia. Falamos que existiam justos com um corpo rigoroso, que podiam jejuar muitos jejuns e faziam isso como oferenda para Deus. Depois do templo ser destruído em Jerusalém, em vez de ofertar animais, os sábios jejuavam como uma forma de restabelecer os bons laços com Deus depois de uma transgressão. Porém, hoje em dia que estamos enfraquecidos, é proibido nós agredirmos a nossa saúde e impedir o nosso pleno serviço a Deus em nossos tempos de vida. Então, evitamos o jejum, por contrapartida, pagamos com tzedakah, com caridade, o valor de nossas refeições, um valor equivalente a 18, então, 3 vezes, que tem um valor referente a 18, 3 vezes 18 dá 54, o valor de 54 de alguma moeda, que seja, de centavos, de reais, de dólares, seja o que for, substituindo um dia de jejum. Agora começa a nossa parte de hoje. Porém, toda pessoa que se importa com a sua alma, que tem uma ansiedade pela proximidade de Deus, corrigindo sua alma e retorná-la à proximidade de Deus da maneira mais completa possível, que só pode ser alcançado com oferenda no templo, e hoje não tem como fazer oferenda. Então, o Rebbe sugere uma maneira um pouco facilitada de fazer muitos jejuns através de parcelamento. O Rebbe sugere assim, que cuide, pelo menos uma vez em toda a sua vida, completar a dose de jejuns para cada pecado grave que convenha cometer, daqueles que acarretam algum tipo de morte, seja morte no tribunal, seja morte súbita na mão de Deus, como, por exemplo, para quem tira a sêmen em vão, o Rebbe sugere pagar a dívida de 84 jejuns pelo menos uma vez em sua vida. Como é que vai fazer isso sem ficar enfraquecido fisicamente? Porque está parcelando em muitos dias. E isso nossa saúde sim permite. E ainda mais, pode pagar esses jejuns em dias curtos de inverno. O Rebbe sugere pagar 10 jejuns, por exemplo, em um inverno. Ou, se for mais fraco, menos dias. E assim, em 9, 10 anos, completar os 84 jejuns. Tá, isso aqui é um título de exemplo. Então, quem tem pecados e quer fazer isso, tem que buscar a tabela do Arizal, enumerar os pecados que ele tem, ele é a tabela dos jejuns do Arizal, e, de acordo com isso, assumir durante toda a vida pagar aos poucos esses jejuns. Jejuando em dias curtos de inverno, por exemplo, o Rebbe que vivia na Rússia. E lá o dia podia começar às 8 da manhã e terminar 2, 3 da tarde, que realmente é um jejum muito fácil. E aqui ele diz, inclusive, num dia de jejum curto como esse, a pessoa pode comer 3 horas antes do alvorecer, que se ele planejou comer isso antes do jejum, antes de dormir, esse fato de levantar de madrugada para comer não impede o jejum ser considerado jejum. O jejum é um dia, horas de sol. E já que os sábios disseram que tinha que fazer 3 vezes a cota de jejuns para cada pecado que tenha repetido várias vezes. Por exemplo, você está devendo 3 vezes 84 jejuns para tirar sêmen em vão várias vezes. Então, ele sugere pagar o resto em um parcelamento extra. Jejuar 2 metades de dia, 2 manhãs até o meio-dia, e vai juntar e somar como se fosse um dia cada 2 metades. E assim para demais pecados que a pessoa, cada coração sabe a amargura de sua alma, seus falhas, seus erros históricos, e quer justificá-la de novo perante Deus. Resumindo esse trecho, quem se preocupa realmente com perfeição alcançada por jejuns, que faça muito parcelamento, que jejue em dia de inverno, que coma antes do alvorecer, que, se tiver um número grande de jejuns, que faça muitos pequenos jejuns de manhã, matutinos, de manhã até meio-dia. Se no dia anterior, antes de dormir, antes de escurecer,
ele assume como uma decisão, uma resolução que amanhã irei jejuar o dia inteiro, ou amanhã irei jejuar até depois do meio-dia, é assim que se faz um jejum válido. Se assume no dia anterior, antes da oração de Minchá, que é feita antes do escurecer. Assim escurece, já entra o dia, você sabe que nesse dia é o teu dia de chuva. E como adiante vamos explicar, o principal do jejum não é o não comer, o principal é o estado de espírito, se desligar da valorização da matéria. E aqui tem mais um trecho para hoje. Agora sim, se trata de uma pessoa extremamente preocupada com perfeição. Então temos aqui, falamos antes, tem algumas opiniões, a pessoa pecou várias vezes. Alguns dizem que basta uma vez a cota do Arizal, para qualquer número que seja de pecados, pode pecar 100 ou 1000 vezes. A tabela de Arizal feita uma vez resolve todos eles. Porém, já falamos que houve opinião que tem que fazer uma vez para cada vez que tinha pecado. Então, se pecou 100 vezes, um jejum que tenha 84 jejuns, ou um pecado que tenha que fazer 84 jejuns, para 100 vezes tinha que fazer 8.400. Se fez 1000 vezes, então vai ter que fazer 84.000 jejuns, por exemplo, que não cabe numa vida normal. Mas só a título de exemplo. Então, o Rebbe aqui sugere parcelamento de uma vez, a primeira vez, fazer jejuns de dia inteiro, a segunda e a terceira vez, juntar metade de dias, e esses 3 vezes jejuados é a opinião comum, como explicamos na porção de anteontem, que uma intermediação entre uma vez por pecado, ou uma vez por tipo de pecado, por toda a vida, a intermediação é fazer 3 vezes para cada pecado. Então a Rebbe diz, uma vez o jejum de dia inteiro, e mais 2 cotas de Arizal, juntando metade de dias. E para cumprir a opinião de que tem que fazer os jejuns para cada pecado e pecado que se fez cada vez que se fez o pecado, precisaria jejuar uma multidão de vezes. Como falamos, digamos para 1000 vezes um pecado que tenha que fazer 84 jejuns, deveria jejuar 84.000 dias, que é mais que 120 anos. Então, a Rebbe diz que resgate todos eles com tzedakah, um valor de 3 vezes 8, que é 54 moedas para cada dia. E assim, qualquer outro jejum que a pessoa queira jejuar para reparar pecados, para restabelecer relacionamento carinhoso perante Deus, pecados que não são tão graves, e mesmo negligências que a pessoa queira corrigir e que tenham o número de jejuns descrito no livro da Tikkun Teshuvah do Arizal e também no livro Mishnat Hasidim, tudo deverá ser resgatado com tzedakah. Se a pessoa não consegue jejuar e torturar seu corpo, se vai tornar uma pessoa amargurada, sofrida, uma pessoa que não consiga estudar com afinco a Torá e cumprir seus deveres, então que gaste dinheiro em tzedakah e não deixa de viver a vida que ele tem e produzir mitzvot a mais para Deus nessa vida. E o Rebbe diz, mesmo que vai custar mais do que 1/5 dos seus ganhos, que o Talmud diz que a pessoa não deve dar para tzedakah mais do que 1/5 dos seus ganhos. Em questão de tzedakah, fala que a pessoa tem que dar um dízimo, no mínimo um dízimo, e no máximo 1/5. Então, como aqui vai ser uma soma de jejuns grande, vai ter que dar talvez mais do que 1/5 dos seus ganhos. O Rebbe diz, isso aqui não é chamado gasto. Porque não está aqui fazendo pelos outros, está fazendo aqui para resgatar a sua alma de jejuns, de torturas, que não é menos importante que curar o corpo, demais necessidade do corpo. Curar a alma é tão importante quanto curar o corpo, então essa tzedakah é cura. Não está ali a título de amparar o outro, que amparar o outro a pessoa não deve dar mais do que 1/5. Aqui amparar a si mesmo ele pode não ter limites, pode dar tudo o que ele tiver. E o Rebbe conclui aqui. Então, na verdade, ele fez aqui uma seleção. Os pecados mais graves, busque pelo menos jejuar parcelado, jejuns mesmo, não comer. E faça um parcelamento que seja plausível para a tua saúde.
E pecados não tão graves, ou se você quiser rigorar e entrar em obrigação de números grandes de jejuns, que é impossível de fazer sem agredir a saúde, pague tudo com tzedakah, de 54 moedas, centavos, ou alguma outra moeda por dia. E aqui conclui o seguinte: e já que o número de jejuns descritos nesse livro Tikkun Teshuvah do Arizal são muitos, muitos mesmo, por isso o costume agora de todos que temem a Deus é aumentar muito, muito a tzedakah, por causa da fraqueza física da geração, que não conseguem torturar suas almas tanto assim. Como será explicado em outro lugar, outro discurso do Rebbe. Até aqui o Tânia de hoje. Então, resumindo, a sugestão do Rebbe é substituir jejuns por tzedakah, cada qual de acordo com sua capacidade. E com isso, fazer a tua oferenda para Deus. Então, a tzedakah substitui o jejum, e o jejum substitui a oferenda no templo. Em resumo, isso. Todos eles restabelecem os laços de que Deus queira valorizar teus bons atos e considerar tua pessoa bem-quista perante Ele, apesar de ter feito pecados no passado. Até aqui o Tânia desse dia 12 de Tammuz.